Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da ETEX Fin Academy. Eu sou o Fabrício Faria, especialista de investimento, e hoje vou estar aqui como host desse excelente bate-papo. Estou aqui como convidado com duas pessoas ilustres, o Sidney, que vai ser o co-host, e o Breno Croft aqui, que vai ser o nosso convidado hoje. Sidney, faça uma breve apresentação e logo vamos passar aí para o nosso convidado se apresentar, falando hoje o bate-papo sobre carreiras no mercado. Bacana, Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Breno. Boa noite, audiência. Vou fazer a saudação igual o Raul. Saudações, advisors. Saudações, Advais, essa ele merece. Saudações, advisors. Mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje um convidado super especial de um pedido que a gente recebeu, né, Fabrício, na nossa comunidade Advisor Alpha, de trazer alguém aqui do Santander AAA para falar para a gente dessa assessoria que brilha os olhos de muitos profissionais, desejam fazer carreira lá dentro. Então já chama o nosso convidado, Fabrício, para nós, esse convidado ilustre. Estamos aqui, vamos lá. Breno, queria que você contasse um pouco, nada melhor do que você mesmo, falar um pouco aí sobre você, seu nome, sua carreira, né, como que você aí está no mercado financeiro, e a gente vai discorrer aqui hoje aí diversas perguntas, né, até para os futuros especialistas saber como que é a trajetória e as principais oportunidades aí também que temos para 2024. Perfeito, perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer, Sidney. Prazer, Fabrício. Então, vamos ter uma boa noite aqui de conversas, vai ser muito bom. Primeiro, me apresentando, eu sou Breno, não sou aqui de BH, na verdade, eu estou aqui em Belo Horizonte tem 8 meses. Cheguei aqui pouquíssimo tempo atrás, em outubro. E eu sou de Brasília. A minha carreira inteira, ela começou um pouco tardia na assessoria. Eu comecei primeiro, como qualquer menino de Brasília, o sonho é ser servidor público. Então, Uhum. os meus pais, vai ser servidor público, você tem que trabalhar para o Estado. E aí, com 18 anos, eu passei num concurso público. Quando eu passei no concurso público, eu em pouco tempo descobri que aquilo não queria para minha vida. Eu não sabia o que eu queria, mas aquilo eu não queria. Isso da economia, sempre tive prazer, sempre gostei muito de economia, macroeconomia, enfim, teve um concurso lá do Banco Central que eu tinha ainda 17 anos, não tinha nem idade para fazer o concurso. Estudei a matéria, microeconomia, macroeconomia, gostei muito, me apaixonei. Enfim, depois, mais ou menos quando eu estava ali com 2, 3 anos de concurso público, eu descobri uma doença chamada espondilite anquilosante. Quando eu descobri essa doença, o que que ela faz? Ela calcifica os ossos da coluna. Então, é como se fosse uma esclerose múltipla, mas mais lenta. Então, quando eu descobri essa doença, meu Deus, essa doença já vai me paralisar. Então, já basta a doença, não vou ficar paralisado também numa carreira que eu não quero. Sim. E ele foi um impulso que eu tive, de exatamente de sair do serviço público e ir para a assessoria financeira. Então, o mercado financeiro, eu comecei, já ajudava outras pessoas, ó, faz assim, faz desse jeito. É uma coisa que eu acho que é Já até tinha ali. nato, né, de Uhum. todo assessor. In natura, né? E enfim, começando a ajudar amigos ali. E até que peguei uma rentabilidade boa ali para um colega, ele, por que você não trabalha com isso? Não, eu tenho interesse e tal, mas não, mas a certificação que você tem que tirar é essa daqui, é a Ancor. Se você tira a Ancor, você vai para o mercado financeiro. Bom, fiz Ancor, marquei a prova, fiz a prova. Quando eu fiz a prova, eu tive um sério de convites de escritórios naquela época, uma época bem mais remota. Então era a ansiedade ali de expansão ali das corretoras. Então eu recebi um convite, era para trabalhar num escritório, o escritório chamava LHX ainda, era um escritório que estava saindo de Goiânia, indo para Brasília, estava em expansão e me fez o convite. Larguei o serviço público e fui para esse escritório. Quando eu começo nesse escritório, comecei de fato a assessoria de investimentos, a aprender o básico. Então, o que que eu preciso para montar uma carteira, qual que é o processo comercial. Então, toda essa fase de assessoria financeira foi aprendendo na Na corretora. prática. E você já entrou direto no mercado financeiro, Breno? Como é que foi esse processo? Aí você chegou a atuar em outras áreas anteriormente? Então, do serviço público, não você fica estagnado, né? Minha função lá era analista de prestação de contas. Então, uma coisa maçante, chata, não vê ninguém, não conversa com ninguém, dá só processo. Quando eu passo na Ancor e peço ali para sair do serviço público, eu já fui direto para assessoria financeira. Então, eu já fui ser assessor. Então já tinha uma demanda reprimida ali por profissionais ali para atuar na assessoria, né? Porque logo que você fez a certificação, alguns escritórios já fez vários contatos com você e você já iniciou ali na prática, certo? Eu não lembro na época, mas eu acredito que assim, eu estava entre os 500 primeiros que tirou Ancor para entrar em assessoria financeira. Era uma coisa bem, realmente era o início ali. Então, quando eu tiro a certificação e vou, era aquilo, um processo começando.
toma o computador. Tem um computador? Não, você tem que trazer o seu computador. Você traz de casa. Ah, tá bom, Sim, é trago meu... autônomo ali, É né? é autônomo, traz de casa. Então eu trouxe meu computador de casa, comecei, assim, instalo o sistema da corretora e vai. Então foi assim que começou. Esse escritório era vinculado ali a XP Investimentos e comecei assim. Quando começa, eu, assim, não tem carteira, não tem pipe, não tem lead, é aquilo Você cru. começou literalmente do zero, Do né? zero. O processo, qual que é o processo? Não, o processo é você montar uma boa carteira, mostrar que tá bom e pedir indicação. E a indicação vai te dar alguém, que vai te dar alguém, que vai te dar alguém, e daqui a pouco você monta a carteira. Não, o processo é esse, o processo é esse. E o processo é esse. Até hoje ele não mudou. Mas Uhum. enfim, comecei ali assessorando. Começando a abrir conta de parente, começando a abrir conta de amigo, e assim o processo foi. A carteira foi crescendo, foi fluindo. Então, a metodologia de assessor autônomo, ela funciona, desde que você esteja realmente preocupado com o cliente. Aquela pessoa que está, assim, a gente vai ver no mercado, estou preocupado em spreadar o cliente, tirar receita, essa pessoa ela vai começar a ter uma carteira de 5, 10, 15 milhões, vai estagnar, Uhum. porque vai parar o fluxo de indicação. Sim. Ali nesse escritório, por um pouco tempo, me convidaram para ser líder dos fundos imobiliários. Então, precisa de gente aqui com know-how para indicar para que direção vai. Tem muita gente querendo fazer a gente indicar carteiras de fundos, então comecei já a mesclar num cargo ali de auxiliar outros assessores, ao mesmo tempo também que já tinha carteira. Mais ou menos ali, depois de um tempo, a LHX foi adquirida, ela fez uma fusão com a Bull3. Quando ela fez essa fusão com a Bull3, algumas filosofias mudaram em relação nessa fusão específica. E essas filosofias de a sua autonomia de montar uma carteira, às vezes você tem determinado tipo de cliente que é mais idoso, é uma carteira mais conservadora, e isso acabou que essa autonomia eu fui perdendo como assessor e foi uma coisa mais padronizada. Quando isso começa, eu não quero perder essa minha autonomia, eu não concordo com o que está acontecendo. E aí eu peço para sair desse escritório. Para onde eu vou? Não sei, não tinha ideia, até que eu recebi um convite que foi da Messi Investimentos. Messi Investimentos me chamou para cuidar da parte de renda variável, também ainda lá em Brasília. Essa foi um pouquinho da minha trajetória, como é que eu comecei na assessoria e depois eu fui para a Messi. Quando eu chego na Messi, foi uma escola inacreditável. É um dos maiores escritórios atualmente, né? Da E, XP, né? e principalmente depois, acho que hoje de fato é o maior depois da fusão com a Faros, né? Virou FAME e hoje acho que realmente é o maior escritório da XP. Mas o processo educacional dentro foi uma outra aula. Eu já era assessor, já tinha carteira, já estava levando os clientes e um processo educacional completamente novo. Inclusive, o processo que eles criam não é um processo da própria XP, é um processo próprio deles de onboard. Então, assim, foi um abrir de mentes incrível ali que eu tive. Bacana. E ali a gente passou mais um tempo, né? Passei mais um tempo lá na Messing, gostando, cultura incrível que tinha lá, eu realmente amava trabalhar lá. Mas até que mais ou menos ali em 2000, mais ou menos não, pouco tempo atrás, 2022, o Santander abre o AAA. Quando ele abre o AAA, eu comecei as conversas bem antes de abrir, por volta de fevereiro, conversando ali no LinkedIn. E claro, a fase daquele ano, quem se recorda ali de 2021 para 2022, qual que era o cenário? A gente saiu de uma taxa de juros muito baixa, que a gente teve ali no decorrer da pandemia, e essa taxa de juros baixa, com a inflação pegando em 2021, ela foi subindo, 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 subindo. Consequentemente, de acordo com o modelo de remuneração do assessor, a remuneração dele foi caindo, 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 caindo. Então, o meu salário, eu vi, o que eu ganhava, eu passei a ganhar 3 vezes menos do que eu já estava ganhando. Não tem sentido isso para mim, do que está acontecendo. E ali, nisso, eu começo as conversas com o Santander. Quando o Santander me aborda, depois eu fui colocar na balança. Eu tenho uma instituição que nasceu em 1857, na Europa. Olha, o Santander nasceu em 1857 na Europa. O que aconteceu na Europa lá por volta um pouquinho depois, em 1914? A Primeira Guerra Mundial. Então, tem uma instituição que passou pela Primeira Guerra Mundial, que passou pela Segunda Guerra Mundial, no coração ali na Europa e sobreviveu. Alguma coisa essa instituição tem Com certeza. para mostrar para todo mundo e para ensinar. Perfeito. Quero conversar com essa instituição.
Se eu for pegar até a lógica depois, eu fui estudar um pouquinho sobre a empresa e eu percebi que quando deu a crise do subprime, em 2008, o Santander foi o único banco europeu que não recorreu à ajuda do Banco Central Europeu. Então, eu tô vendo a filosofia da instituição e como essa instituição ela é sólida. É a coisa que eu pensei. Eu tenho uma instituição centenária que, quando ela quer implantar um projeto novo, ela não vai vir para brincar. Então, eu vim com tudo, porque normalmente quem chega primeiro bebe água limpa. Sim, com certeza. Então, eu deixei ali a carreira que eu estava tendo na Messen e fui para o Santander. Cheguei no Santander em agosto de 22. Então, quando eu cheguei em agosto de 22, estava iniciando o AAA. E aí, qual que é a lógica aqui por trás de quando o Santander iniciou o AAA? O Santander vinha de 8 anos de captação líquida negativa. Então, 8 anos perdendo. Em todas as frentes de investimentos ou frentes específicas? O Santander sempre foi muito bom de crédito. O Santander é uma máquina de crédito. A área PJ do Santander é gigantesca e isso daqui vai dar um gatilho bom para daqui a pouco aqui de oportunidades. Mas na parte de pessoa física, o que os bancos antigamente faziam, a maneira de fazer dos bancos, precisava ser remodelada. É óbvio. Se não fosse isso, as corretoras não teriam crescido tanto. Sim. Então, alguma coisa eles estavam fazendo de errado e que precisava virar essa chave. Como é que era a assessoria do Santander antes da gente entrar, antes de iniciar o AAA? Se eu pegar aqui, 3, 4 anos atrás. Funcionava assim. O cliente, de repente, ele ganhou um dinheiro, estava lá no saldo da conta do Santander. Ele ia ligar para o gerente dele. Ô, Fernando, eu quero aplicar o dinheiro, tal. Não, eu sou o seu gerente do banco. Você tem que falar com investimentos. Para aplicar investimentos é com investimentos. Tinha um assessor direto ali para atuar de forma ativa, né? Não tinha presencial, não tinha local. E aí, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar o telefone dele, discar no número, cair no ramal. Esse ramal você tinha que, entre as opções, quer falar de crédito, quer falar de cartão? Não, quer falar com o seu assessor financeiro? Opa, ramal Não tinha uma experiência agradável ali para o investidor na Não, ponta se você final, né? pegar, tinha que praticamente implorar para aplicar o dinheiro. Era quase esse o processo. Para eu aplicar o meu dinheiro, eu precisava implorar. E ali, nesse processo, eu caía com o assessor. Esse assessor era de um ramal, numa central, então não era a última pessoa que eu conversei com meus investimentos, que eu tive que explicar a minha vida. Agora é outra, não é mais aquela. Tem que explicar tudo de novo. Então, assim, obviamente, é um processo distante, frio, burocrático. Tudo isso foi o que as corretoras mostraram para a gente, tudo isso é o que eu não quero. O cliente não quer, e ele já abandonou esse processo há muito tempo. Por isso que a evasão do banco era negativa. E não estou falando especificamente de Santander, estou falando de todos. A indústria como assim? A indústria inteira. Então, quando acontece esse tipo de acontece essa situação, Santander, tá bom, vamos reestruturar a área de investimentos. O que dá certo? O que dá certo no mercado? Óbvio que ele foi olhar para o modelo de agente autônomo. Como é que é o modelo de agente autônomo que a gente observa aqui no mercado? O assessor tem autonomia. Quanto mais ele produz, mais ele ganha. E ao mesmo tempo também existe uma linha d'água ali que também, se o assessor não passa, ele não consegue sobreviver e tem que procurar uma outra coisa para fazer. Então existe um filtro que o assessor sobrevive ou não sobrevive. Se ele sobrevive, provavelmente ele pode ser bem remunerado. E mesmo dependendo do cenário se mudar, pode ser que seja mal remunerado. Sem contar várias e várias situações de repasse diminuindo, que era o que falava. Então tá, o que o Santander estrutura nesse contexto de cenário, de histórico, de concorrência para montar o AAA? Então ele precisa de um modelo que seja meritocrático. Eu preciso que o assessor que mais produz, ele vai ser mais remunerado. Tá bom. Mas eu também preciso dar uma estabilidade mínima. Qual que seria essa estabilidade mínima? Eu vou dar um modelo CLT. No modelo CLT eu vou ganhar um determinado salário, eu vou ter ali também vale alimentação, mais vale refeição, mais plano de saúde. Vou dar uma estabilidade e um cuidado que não foi dado para esse assessor. É o primeiro ponto. Depois disso, eu vou dar uma receita para ele baseada na carteira dele. Como assim? Quando eu entro na XP, ou no BTG, ou no escritório, eu entro com 0 cliente. Eu tenho que construir a minha carteira. Existe até passagem de base, mas normalmente é aqueles clientes que não tem... Estão ali sem assessoria, já foram passados, né? E aqui o profissional já sai na frente, né, Breno? Porque, como você falou, trazendo a sua própria trajetória, uma das grandes dificuldades, foi até um tema que nós tocamos em outro podcast, é fazer a captação de clientes, construir essa carteira de clientes. Então, a pessoa que está no mercado hoje, que almeja entrar no Santander AAA, ela já tira esse peso das costas.
ela já recebe a carteira. Isso é verdade. Então, por exemplo, aquela pessoa que normalmente dá certo, qual a pessoa que dá certo em corretora? Aquela pessoa que nasceu em berço de ouro. Essa pessoa que mais estoura, a pessoa que tem um comercial bom e que tem uma rede de relacionamentos boa. Essa pessoa vai embora. Agora, nem todas as pessoas que têm só o comercial bom dão certo. Porque ele pode entrar num nicho ali naquele período de quebra d'água que não encontre pessoas que sejam interessantes, relevantes para investir e que consiga obter um resultado em cima disso. Então, sim, mesmo pessoa que é muito bom comercial, pode ser que não dê certo. E até pegando esse ponto aí, né, Breno? Hoje a gente analisando aí diversas oportunidades, né, no Santander, nas corretoras, nos bancos tradicionais também, qual que seria aí a grande oportunidade que você vê para os especialistas que vêm querer seguir essa carreira e quais são as habilidades necessárias para que a pessoa seja um bom especialista, né, além do network que você mencionou, e o que que a gente vê de oportunidade também para 2024, que você vê que o boom ainda da carreira de especialista está valendo a pena investir? O que que você poderia até dizer diretamente para os especialistas que Legal. estão buscando entrar ainda no mercado esse ano, além de fazer a certificação, né? O que que ele tem que ter de habilidade? Qual que seria um diferencial para conseguir uma boa O gap que oportunidade? vocês têm hoje, né? Perfeito. Quando a pessoa entra no Santander, ele vai receber uma carteira. Essa carteira vai ter 100 clientes. Então é o cliente do Santander que ele está pegando e te dando. Fora isso, existem outras coisas também. O cliente do Santander, ele normalmente é multibancarizado. Até pelo histórico que eu contei para vocês. Então, Sim. normalmente o cliente do Santander, ele vai ter recursos em outras instituições. E é uma baita oportunidade do assessor mostrar a assessoria dele, a capacidade dele de montar carteira e a capacidade técnica dele para conseguir trazer esses recursos de outras instituições que não vai ter um assessor tão próximo. Então, o primeiro ponto é, a gente busca comerciais muito bons, profissionais comerciais muito bons. Ao mesmo tempo também, eu tenho uma frase que quem não é uma referência técnica não é uma referência. Quem não é bom no que na sua profissão, não sabe montar carteira, não sabe, até eu vou falar o processo de coisa que eu pergunto aqui na entrevista. Se a pessoa não tem um conhecimento técnico do que está acontecendo no mercado, não sabe ver o cenário e aplicar na prática, na montagem de carteiras, essa pessoa também não sabe o que está fazendo, está perdida. Então, ponto. Primeira coisa, a base que o Santander dá, ela é sensacional. São 100 clientes e você tem como trabalhar esses 100 clientes. Segundo ponto, lembra que eu comentei aqui que o Santander é forte em PJ? Sim. Sim. A parte do Santander de sistema, ela é aberta para o assessor. Então, o assessor que chega, ele tem pipe. O que significa isso? Pensa assim, hoje mais ou menos 80% da base do Santander, dos PJs, o sócio não tem a conta física no Santander. Então pensa, contrata um profissional, o sistema está lá aberto, ele vai ver a empresa tal, 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 tal. Aí fulano, tudo bom? Pô, fulano, queria primeiro aqui é do Santander, tô te ligando porque você já tem um relacionamento aqui com a sua PJ, você já é bem assessorado. Como é que tá sendo esse atendimento? Eu gosto, tá, tudo bem, gosto. Então, queria te convidar agora para conhecer a pessoa física, a área de pessoa física. Vamos tomar um café aqui na agência, aqui na nossa agência Select. E isso vem. E esse pipe é infinito. Então, você está falando de empresas que você sabe que tem um faturamento ali de 5, 10, 15, 20, 30, 40 milhões, que a pessoa física não tem conta. Eu não estou falando de um pipe frio, eu não estou falando no cold call. Liga aqui nesse telefone aqui, vê quanto essa pessoa tem. Eu Uma liguei, tem lista 20 fria, mil. né? Isso não existe. É um mar de oportunidade. É um mar de oportunidade. Aqui no Santander, assim, não à toa, quando eu cheguei no Santander, eu peguei uma carteira de 40 milhões. Foi uma carteira que distribuiu. Essa carteira é aleatória. Pode ser maior, pode ser menor. Inclusive, junto comigo entrou outros dois assessores que pegaram uma carteira de 70 milhões. Enfim, é aleatório. Faz parte de quem foi entrar. Eu, mais ou menos, em 1 ano e meio, trabalhando nessa carteira, eu devolvi para o Santander, até não ter mais carteira, uma carteira de 110. Mais do que dobrou ali o AUC da carteira, né? E em que oportunidade eu ter uma oportunidade de fazer uma construção de carteira tão grande sem um berço de ouro? E fazer um gancho, o Breno, o Santander, ele é conhecido no mercado pela meritocracia. Vou até fazer um agradecimento aqui no meio do podcast a Kelly, abraço Kelly, que a gente conhece, né, Fabrício? Ela que Sim. nos indicou o Breno aqui e a gente Ele é já da tá vendo aqui família. pelos primeiros minutos de conversa que mais alto nível aqui. Então, Kelly Faria, muito obrigado, abraço. E por que também eu trouxe a Kelly? Porque a Kelly entrou, a gente acompanha a trajetória da Kelly, ela entrou e, entre aspas, em pouco tempo, ela virou team leader.
E eu conheço outras pessoas que em pouco tempo, entre aspas, viraram time líder. E foi na base da meritocracia. E ela falou isso muito comigo, que o Santander tem essa cultura muito forte da meritocracia. Se você entra, entrega resultado, nada te para ali dentro. E foi nesse, basicamente, igual falou o Fabrício, basicamente dobrar a receita, o faturamento, etc., da sua carteira, o PL, que você virou time leader lá dentro, que você entra como assessor e vira time leader, é isso? Aqui no Santander existe um mar de oportunidade para o assessor, mas vamos primeiro nesse ponto aqui em relação dentro do próprio AAA. Dentro do próprio AAA, a cultura do Santander é: eu te dou autonomia, eu te dou liberdade. O que você vai fazer com essa autonomia e com essa liberdade? Você vai voar ou você vai ficar parado? Ou você vai ficar preso? Quando começa o AAA, assim, o Santander sabia que precisava começar alguma coisa. Como começar? Vamos arrumando no decorrer do caminho. A gente quer Como se ajustar e fosse uma construir. startup ali em E andamento, de né? fato foi. Então, quando a gente chega, não tem uma cultura de assessoria. Essa cultura a gente criou, a gente estruturou. Então, assim, não só atender os clientes e isso foi gerando relacionamento e esse relacionamento conseguir fazer captação, mas um outro lado que me gerou promoção foi justamente: oi, fulano, tudo bom? De onde você está vindo? Ah, eu estou vindo do banco XYZ. Como é que você faz assessoria? Ah, não sei. Ó, o padrão de reunião vai ser esse daqui, ó. A primeira reunião você vai fazer isso, 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 isso. Essa é a primeira, é assim que se faz uma primeira reunião. Vamos fazer? Vamos. Isso sem ser assessor. Isso sem ser team leader. Isso sendo assessor. Você já agia de forma natural como se já fosse um líder na prática, sem ser um líder. Então, o exemplo ali acabou te levando a uma possível promoção. E é isso que eu busco de quem eu estou contratando. Eu quero pessoas que sejam autônomas, que eu não preciso ficar falando. Ligou para esse cliente? Não é isso que eu busco. Eu busco o cara que. Eu já falei com a minha base inteira, já está todo mundo comprado. Eu ofereci oferta pública aqui para todo mundo de crédito privado. Teve um multiplan aqui que eu ofereci. Agora eu estou indo atrás atrás de gente. Inclusive, 2 chegaram aqui, eu já ajudei. Essa é a cultura Santander. É esse cara que ele vai longe. E assim, essas padronizações que a gente foi criando, primeira reunião, modelo de acompanhamento, modelo de montagem de carteira. Existe a carteira do banco, mas como é que eu faço adaptação para cada cliente de discurso, de comercial? Depois disso, como é que eu faço uma segunda reunião com o objetivo de pedir NPS para pedir indicação? Então, todo esse fluxo direitinho, essa padronização, esse aculturamento, foi tudo criado por nós, de quem foi os primeiros a chegar. Ali, óbvio, eu virei team leader ali em Brasília. Fiz um baita trabalho, foi a 4ª melhor equipe no ano passado, no primeiro semestre. A gente já estava falando de mais de 200 equipes no Brasil, e aí eu fui convidado para ser líder regional aqui em Minas, quando eu chego aqui em outubro do ano passado. Quando eu chego aqui em outubro do ano passado, conheci a Kellen. A Kellen, ela foi entregue para mim de bandeja ali. Ela é uma baita assessora, baita comercial. Esses dias ela morou no Canadá há um tempo, esses dias apareceu um cliente estrangeiro ali. Tô com a reunião todinha em inglês ali, bonitinho, espetacular, cara. E ali não tem como eu ficar com essa pessoa que é assessora e eu tenho um monte de oportunidades. Então o que eu fiz? Opa, Kelly, agora você vai ser minha team leader. Convidei ela. Desde que eu cheguei, só para vocês terem ideia um pouquinho de oportunidade, a Kellen, Gil, Varley, Rafa, eu já promovi 4 team leaders. Eu tô falando de um período de 8 meses. 8 meses? E de 4 promoções de Um equipe. crescimento acelerado, podemos se dizer, né? E vai ter mais. Vai ter Se a mais. pessoa chega com sangue no olho, igual você falou, o céu é o limite para ela. Ô, Breno, e hoje também, qual que seria uma recomendação para aquela pessoa que não está como especialista de investimento, mas que tem interesse em iniciar na carreira de investimento? Você iria recomendar, além da certificação, qual outra habilidade importante, né, que esse profissional que quer ingressar no mercado financeiro, que seja no Santander, uma das maiores instituições financeiras do mundo, né? Aí você até mencionou aí um pouco da cultura, né? Mas hoje, se fosse uma dica valiosa para a pessoa que quer entrar, que não está no jogo ainda, o que você iria recomendar para essa pessoa? Eu acho que não existe uma dica salvadora da pátria, até porque a gente em entrevista, a gente pesca as pessoas no sentido porque elas se preparam para uma dica matadora. Então, o ponto é assim, quando o Santander começa, praticamente qualquer pessoa que estava levantando a mão ia ter uma oportunidade. Claro, a régua foi aumentando naturalmente. Então, se eu vou dar uma carteira de 60 milhões, dá para eu dar uma carteira dessa para alguém cru? Alguém que nunca fez uma assessoria?
Não consigo. Preciso que essa pessoa tenha experiência. Esse alguém cru, que nunca teve uma assessoria, você fala cru só no sentido de nunca ter lidado com o cliente alta renda, porque, em geral, o cliente AAA é o cliente que está ali no segmento Select. E até Van Gogh ou Van Gogh não entra, é só o cliente no Select, que é o Van Gogh também é. O Van Gogh entra. Então é o cliente Van Gogh e o cliente Select, que são os níveis mais, assim, vamos considerar alta renda do Santander hoje. Não que os demais, né, obviamente, esteja excluído. É só para montar a estrutura aqui do banco. E a gente sabe que o cliente alta renda, ele tem demandas e particularidades específicas. E o assessor tem que saber lidar com esse cliente. É um cliente que precisa de resiliência, de muita velocidade, é um cliente que tudo é para ontem. Se ele te ligar agora, ele quer que você resolva o problema dele agora, ainda que o problema não tem solução. Então, ter essa experiência faz a diferença. Mas, assim, esse alguém cru, seria alguém cru só de não ter essa experiência com o cliente alta renda ou não ter essa experiência com o mundo de investimentos como um todo, não, como você falou, não está preparado tecnicamente, não ser um bom comercial, porque às vezes se chegar um cliente muito fora da curva, muito bem preparado, você identifica nele que ele tem um comercial atinado, que ele tem um técnico atinado e que às vezes ele não tocou a carteira alta renda, você vê essa possibilidade. Essa possibilidade existe, com certeza. O que eu falo de um profissional cru? Normalmente a gente encontra dois tipos de profissional e quando encontra a união das duas coisas é o melhor dos mundos. Quais os dois tipos de profissional que são mais comuns de chegarem para mim? O nerd, que é esse profissional, eu consigo treinar ele. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu faço, eu vou ter que trocar a pergunta depois, né, na entrevista. Mas uma das perguntas que eu faço é: tudo bom, fulano? Você chegou aqui no Santander, você recebeu uma carteira de clientes, você está ligando para os clientes e um cliente perguntou assim: tudo bom, fulano? Tô vendo aqui na minha carteira, tem uma B35 na minha carteira e eu tô vendo que essa semana ela está caindo. Por que ela está caindo? É uma pergunta que eu faço na entrevista. Essa pergunta, eu mato um monte de coisa com uma pergunta só. Se a pessoa não sabe o que é uma B35, tá na profissão certa. Tá no lugar certo. Se preparou adequadamente ali para. E assim, aí beleza, pode ser que ele saiba que eu tô falando, quando eu falo uma B35, eu esteja falando de uma NTNB 2000, que vem com vencimento em 2035. Pode ser que essa pessoa saiba. Mas agora ela entende o porquê que ela cai? Ela entende os conceitos e me explicar a marcação a mercado direito? Tem pessoas que vão saber e tem pessoas que matam na prática. Quando eu mato e eu vejo que a pessoa é uma referência técnica, tecnicamente não respondeu bem, embasado e tudo mais, agora eu vou olhar o comercial. Comercial é maturidade. É eu saber estar próximo do cliente. É eu não ter medo de cliente. Pelo contrário, pessoas são pessoas. Qualquer pessoa é uma pessoa. Você não precisa ter medo daquela pessoa. Então, eu estou embasado tecnicamente. Eu estou com um cliente que está com uma demanda, está com 300 mil na conta parado. Como é que é a minha ligação? Eu falo: tudo bom, fulano? Eu estou vendo aqui que está parado. Você tem interesse em aplicar esse recurso? Não dá. Eu falo: beleza, como é que tá? E sua família, tá bem? Aquela última vez que eu falei contigo, seu filho fez uma cirurgia, você tinha viajado, como é que foi a viagem? Foi boa a viagem? Depois a gente tem que comandar aquele almoço, você prometeu que ia almoçar comigo e não almoçou ainda, vamos almoçar depois, tal, vamos na semana que vem. Fulano, aproveitando, tô vendo aqui que tem um dinheiro parado, posso colocar aqui no CDB logo pra gente aplicar? Vai ter uma oferta pública semana que vem que eu queria que você colocasse. Você vai render o IPCA mais 7 ali, esse aqui, historicamente, desde o início do plano real, equivale a 140% do CDI, é livre de imposto, um baita aplicação para você, eu acho que é tudo que você estava precisando ali que a gente já tinha conversado. Tem dois tipos de ligação. A parte comercial é a parte justamente quando a pessoa tem a técnica, agora eu vou no comercial. Se eu contrato também pessoas muito boas comerciais, isso já aconteceu comigo, sem a técnica, eu estou matando um profissional sênior. Aquele profissional que é muito bom, que ele é sênior, mas eu contratei ele sem conhecimento técnico só porque o cara vendeu não sei quantos mil consórcios na outra instituição. Não sei quantos seguros de carro ele fez. Mas sem o conhecimento técnico ele vai travar. Eu vou transformar um profissional sênior em um profissional júnior. Então também eu não posso fazer isso. Eu preciso das duas coisas. E é isso que a gente pesca na entrevista. Se a pessoa é boa tecnicamente e é boa comercialmente.
Excelente. É um Então, desafio, né? inclusive, isso daí é até um dos pilares, né, da nossa metodologia, que é tanto a parte técnica, que inclusive eu também vim da parte técnica, né, eu fui analista de investimento, trabalhei em fundo de pensão, então trabalhava muito mais com a parte da análise, mas também fui um excelente negociador, que eu também trabalhei na Prudente, então eu acabei tentando equilibrar ali tanto o comercial quanto o técnico. Na Prudência É, você aprende o comercial até o infinito ali. exato. E um outro ponto também que nós falamos muito, né, acho que dentro da área, é muito de você também conhecer de pessoas, né? Além do mercado financeiro, a gente acaba sendo especialista de investidores, porque muitas das vezes você tem que criar conexões com a pessoa para aí sim você chegar numa tomada de decisão que pode ter uma visão técnica, que pode ter uma visão comercial. Eu até tento trazer uma abordagem muito nesse sentido com os meus clientes, de ter conexões. Inclusive, hoje mesmo, conversando com um exemplo aqui, eu vi que ele estava com Garmin, ou seja, é um cliente potencial praticador de esporte. Então, isso aí gerou uma série de conexões que ele me contou várias experiências. Então, eu acho que é um diferencial também para quem quer se tornar especialista. Então, além desses pontos, né, a gente também coloca essas habilidades adicionais, que até fazendo um jabá aqui, que a gente vai ter o nosso lançamento aí em breve, né, você especialista, que é justamente o que o Breno falou, você ter o embasamento técnico, você ter a base comercial e também desenvolver algumas soft skills. Então, acho que isso é muito relevante. E até aproveitando que você falou um pouco do processo seletivo aí, quem já tem experiência no mercado e quer aplicar, você vê que ainda para esse ano tem muitas oportunidades no Santander. Como é que você poderia descrever isso aí para o segundo semestre, Breno? Como AAA, depende muito de cada geografia. E até se eu falar até de cultura, cada cultura também vai ter a sua geografia, porque o Santander é no Brasil inteiro. Então vai ter algumas áreas que vai ter vaga, principalmente no interior ainda, existem muitas vagas no interior do país, quem está disposto a se mudar, sim, é possível. E acaba que os grandes centros, cada vez as vagas estão ficando mais filtradas. Então, se eu pegar hoje a quantidade de vagas que eu tenho no meu time, eu tenho duas, para BH. Então, duas vagas, e se eu pegar aqui o que eu contratei nos últimos 6 meses, eu devo ter contratado mais de 22 pessoas. Então, foi um processo de expansão muito rápido. Eu tenho 13 pessoas que chegaram em menos de 15 dias. Chegaram. Então, a gente acabou de passar por esse gap de expansão. Claro, a gente vai agora analisar como é que vai ser a performance das pessoas, como é que vai ser o aculturamento delas, mas ainda é sempre possível, depois, principalmente de uma equipe muito grande, de alguma pessoa que não querer continuar, não é aquela cultura que ela busca uma cultura mais padronizada ali e as vagas vão surgindo realmente. Mas sim, vai ter muita oportunidade ainda no AAA. A gente está com 1.400 assessores no AAA inteiro e o objetivo é chegar a 2.000 até dezembro. 2.000, quando você fala 1.400, Brasil. 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 Aí chegar até muitas 2.000. oportunidades ainda para o ano, né? Então, Muito. assim, quem ainda não é especialista, a gente vai ter dezenas de oportunidades. E agora também a gente até discorreu um pouco também, né, de não só a oportunidade inicial, mas também sobre a carreira, né? Então, vamos colocar aí, as pessoas acabam entrando no mercado financeiro jovem, ela fica imaginando até onde eu posso chegar. Você teve um crescimento bastante acelerado desde o momento de entrada ali na assessoria de investimento até se tornar team leader e hoje aí fazendo toda a cobertura aí de Minas. Como que você vê o plano de carreira aí dentro do Santander para quem quer se tornar especialista e quem quer evoluir nessa E carreira deixa também? eu fazer um adendo, Breno, porque quando a gente fala em carreira, pegando o gancho da pergunta do Fabrício, a gente fala em carreira dentro da assessoria, aí você linka tudo, o pessoal brilha muito os olhos com o private. E o private do Santander, sem sombra de dúvida, é um dos mais desejados também para a carreira de investor, para a carreira de private banking. E muitas vezes a pessoa tem a cultura do Santander, entra, dá resultado como assessor, ela quer saber esse encarreiramento. Se eu entrar aqui, eu vou conseguir esse sonho de ser o private banker, eu vou conseguir o sonho de ser o investor, porque o pessoal entra, eu quero ser private. Só que para ser private, você tem que cumprir uma série de pré-requisitos Toda antes, uma né? estrada ali gigantesca, tem toda uma maratona ali para seguir, né? Aqui eu não quero jogar um banho de água fria em ninguém. Eu quero, pelo contrário, é galgar. A gente vive hoje num mundo que eu acho que tudo é muito instantâneo. Então, por exemplo, a pessoa tá vendo stories no YouTube, vê os 5 segundos, já passa. Viu, tá no Instagram andando, você viu 2 segundos, você não quer, você sabe se você quer ou não quer ver o vídeo.
A gente está trabalhando a nossa mente para trabalhar com imediatismo. E o mundo real não é assim. Qualquer carreira que eu queira, para eu galgar um crescimento, eu tenho que passar anos sendo melhorando a cada vez naquela profissão. Ah, Breno, mas você teve um crescimento, você, em 2 anos e meio você virou regional do Santander. Não, não foi em 2 anos e meio. Eu tenho anos de assessoria. Quando eu entrei no Santander, eu não entrei para, eu entrei como assessor, mas eu já estava formando a minha equipe na prática. Eu já sabia o que eu queria, já sabia onde eu queria chegar e como eu queria fazer. Então, a minha experiência que me passou me ajudou na prática a montar o que eu queria. Você chegou um profissional pronto. Eu já cheguei já sabendo estruturar a equipe. Então, o que foi? Experiência prévia que eu já tinha. Eu só fui, opa, só um ajuste rápido aqui em outra instituição. Logo vão ver como é que é o meu trabalho e logo eu vou ser promovido. Não tinha a menor dúvida disso. Mas não foi porque o que eu fiz no Santander, foi o meu histórico inteiro de assessor. Então, quando a pessoa fala assim, tô me formando agora, acabei de tirar o CEA e quero ser Quero ser private, private. Não simplesmente dá. demonstra que ela não tem uma noção da realidade. Bom, Breno, mas e aí então? Vamos supor que, então vamos falar dessa pessoa, vamos falar a pessoa entrou na assessoria, de fato ela quer galgar. Pontos aqui. É possível chegar no private? É possível. Você vai mostrar seu trabalho dentro do banco, mas eu vou dar um ponto aqui do AAA. O AAA é um serviço meritocrático. Você vai ganhar o tanto que você está crescendo carteira. O tanto que você crescer carteira para o private estar interessado em você, para você ter uma carteira tamanho private, o private, caramba, olha o tamanho daquela carteira ali. Você já tem uma carteira de meio bi. Esse daqui, esse cara é private. Se o private te convidar um assessor que já tem uma carteira de meio bi, o que o assessor vai falar? Cara, não, tô ganhando mais. Eu já tô ganhando mais com private. O modelo é meritocrático. Na prática, ele já é um private, né? Tocando uma carteira de private. Exatamente. Ele teve a promoção na carteira. Perfeito, exatamente. Então, assim, você se promove dentro do Santander baseado no seu resultado. Se você ganha uma carteira de 40 milhões e você passou alguns anos, você está com uma carteira de 300 milhões, você não vai querer ir para outro lugar. Você já vai estar ganhando uma receita recorrente ali baseada na sua carteira gigantesca. Lembra que o Santander copiou o modelo de agente autônomo. Então, se você entende do modelo de agente autônomo, você vai conseguir fazer algumas padronizações aqui para ter uma ideia de quanto que ganha. Só que com pipes infinitos, como eu disse. A captação líquida, para quem sabe, no Santander é muito mais rápida, mas é muito mais rápida mesmo. Porque pipe não vai faltar. Então, um pouquinho. Agora, o desenho do AAA, né? O desenho do AAA se a pessoa ela entrega um baita resultado, não tenho dúvida que em pouco tempo ela vai ser team leader. Ela vai ter um líder de equipe. Um líder de equipe ele vai liderar entre 6 a 9 pessoas. Vai ser o tamanho da equipe dele. E claro, o Santander está em expansão, o AAA. Continua em expansão, nunca parou de estar. Deixou de ser um projeto, agora é um resultado visual no balanço do banco. Você vê o AAA ali, o resultado que ele está dando. Então, virou uma peça essencial para o banco. Então, a partir desse momento, que não é mais projeto, é uma estrutura dentro do banco, o Santander quer expandir isso daqui, o mais rápido possível. E expandindo isso, vai ter outras vagas de regional. Quem vai ser escolhido? Os team leaders que estão entregando a melhor performance. Agora mesmo a gente está com vaga aberto, se não me engano, uma vaga no Rio de Janeiro, uma vaga de regional em Goiânia, e assim vai, e vai continuar. E as regionais vão crescendo e vão sendo divididas. Então, assim, oportunidades dentro do AAA não vão faltar. Ponto. Breno, e você? Quando você ganhava mais? Eu confesso que eu ganhava mais como assessor e eu já faço serviço voluntário. Deixa eu pegar um ponto, ô, Breno, da sua fala, de expansão do AAA e tal. Hoje, em Minas Gerais, e você pode colocar a nível Brasil, tá? Hoje, em Minas Gerais, o AAA está sediado em BH e o assessor ele vai atender somente quem é de BH ou ele atende o Brasil, Minas inteiro? Eu pergunto isso porque você colocou a questão do PJ, que o Santander é muito forte, e a gente tem e o Santander também tem uma presença forte no agro, tanto é que ele teve uma participação extraordinária na última AgriShow, e a gente tem regiões de Minas que são mais fortes no agro. Então, assim, tem divisão, por exemplo, se eu estou no AAA aqui em Belo Horizonte, eu só posso atender o pessoal da capital e algumas regiões, ou eu posso prospectar no estado inteiro de Minas. E mesma coisa para São Paulo, que é quase um país à parte, né? Se eu estou em São Paulo capital, eu só posso prospectar e trabalhar com São Paulo capital, ou eu posso pegar clientes de Campinas. Como é que é essa estruturação?
O AAA ele é regionalizado. Então, por exemplo, se eu tenho um assessor que ele está em São Paulo e ele quer, por exemplo, ele está prospectando um cliente que já é Santander de Minas, precisa do meu de acordo para carteirizar. Só um pouquinho, só para vocês entenderem. Os regionais eles teriam que aprovar. Isso não é feito, porque a gente não quer a distância, a gente quer proximidade. Isso quebraria o objetivo principal do assessor estar próximo com o cliente. Claro, isso daqui eu estou falando de um cliente que é Santander. Ah, não, Breno, mas eu vou abrir uma conta. Essa conta é minha, essa pessoa. Eu tenho um relacionamento com esse cliente e tal. Abertura de conta em qualquer lugar do país. Ah, eu estou aqui em Minas e quero abrir uma conta no Acre. Sim, abertura de conta é em qualquer lugar do país porque o cliente é seu. O cliente não era do Santander, ele não tinha uma conta no Santander. Então você preza pelo relacionamento, Eu né? prezo pelo relacionamento. Agora, a partir do momento que o cliente já é de um local geográfico, não faz sentido um assessor de outro local geográfico carteirar, vai estar distante, por Teams, não é isso que eu quero o assessor perto. Agora, um ponto que vocês levantaram aqui, o AAA ele conversa com todas as áreas do banco. É a única área que dialoga com todas as áreas, porque todas as áreas do banco querem passivo. E a maior fonte de passivo do banco hoje é o AAA, responsável por captação líquida. Então, o agro quer fazer relacionamento com o AAA, os PJs querem fazer relacionamento com o AAA, todas as áreas PJs, o núcleo quer fazer, que é uma área PJ do banco, o polo, enfim, as pessoas físicas, Select, Vanguard, porque sabe que o AAA é uma máquina de captação. Inclusive, estou buscando uma pessoa para o agro. Se alguém tiver indicação, pode me dar, porque eu estou querendo uma pessoa para desbravar o o norte de networking é Minas. tudo, né? Até aqui a gente tem oportunidades, né? Não, tem. Eu estou buscando uma pessoa para desbravar o agro de Minas no norte. No norte de Minas eu preciso de um cara bom que entenda de agro, saiba fazer esse relacionamento, está disposto a andar, viajar, criar relacionamento dentro da rede. O Santander é um banco muito político, mas eu vou dizer o lado bom disso, não é o lado pejorativo. Eu sou de Brasília e entendo do lado pejorativo da palavra político. Uhum. Mas o lado bom, qual que é o lado bom da política? É relacionamento, é pessoas. Se você se conecta com pessoas, dentro da rede, você quer ajudar a determinada pessoa a captar mais, ou determinada área, isso vai ser retribuído. É o network interno do Santander. E o Santander é gigantesco, é um mundo. Então, se eu sou bom de network, eu sou bom de pessoas, isso vai se refletir no meu resultado. Bacana. E deixa eu só fazer uma pergunta um pouco mais no detalhe, você vê se você pode nos falar ou não por questão de compliance, tá? Embora a gente saiba que produto é commodity, basicamente, no mercado financeiro, hoje, o que você pode nos falar assim, da prateleira de produtos do Santander em questão de investimento e soluções que o assessor tem para trabalhar? Porque a gente entende o seguinte, hoje todo banco quer ser o principal banco na vida do seu cliente. E quanto mais recursos o banco oferece para o seu cliente, mais principalidade ele vai adquirir. A gente tem um caso, vou citar só um caso, um colega nosso que era do Santander, que vai que corrobora a sua fala de proximidade com o cliente. Ele nos narrou um caso, um case que ele teve lá que eu acho muito interessante, que ele conseguiu para um cliente do Santander visitar uma instalação, fábrica da Ferrari, algo nesse sentido. E o cliente não tinha nem. Porque o Santander tá na F1, né? Sim. E o cliente não tinha nem conta no Santander, nem nada, ele estava tentando prospectar. E depois que ele conseguiu gerar essa experiência única, encantar o cliente, ele conseguiu levar o cliente pro banco. Então, como é que é essas ferramentas para o assessor trabalhar para fazer o que esse colega nosso fez? Ele encantou o cliente e no que ele nos narrou, ele tinha a perspectiva de levar 2 milhões de captação e levou 5. Legal. Em relação à parte de produtos, realmente você citou um ponto. O produto é commodities. O que o Santander quer? Proximidade. Vou dar um exemplo tangível do que significa. Recentemente eu conversei com um private de uma outra instituição. Um colega meu, já antigo ali, a gente passamos corretora juntos. Ele seguiu esse caminho de estar num private e ele contou que a carteira dele hoje está com 500 clientes. E eu fui falar, e aí a última oferta e tal, como é que você mandou bem aqui naquela oferta que a gente estava tendo, uma oferta pública, se eu não me engano. Deixa eu tentar lembrar qual que era a oferta pública, mas eu acho que foi até de Multiplan que teve no ano passado, estava com uma baita taxa, uma empresa com uma qualidade sensacional. Você entra no shopping, você quer morar lá dentro, enfim, maravilhoso. E ali, quando eu botei ele falou, eu consegui falar com
20% da minha base. 20% da base desses clientes que são privates ficaram sabendo da oferta. E normalmente estava me contando que era normalmente o tanto que ele consegue atingir da base dele de informação por conta de ausência de tempo. Isso me mostrou, até como um regional, a importância de eu manter a equipe enxuta, pequena, para eu conseguir ter agilidade em levar todos os produtos. Querendo ou não, se eu pegar nessa lógica, a minha equipe está fazendo um trabalho melhor que determinado private. Porque uma oferta pública levando uma taxa absurda, alguns privates não conseguiram por ter uma carteira grande, e minha equipe, todos os meus clientes, eu tenho 100% de certeza que ficaram pelo menos sabendo que aquela oferta existe. Então, produto é importante, temos, a gente tem secundário, tem oferta primária, tem fundo, tem tudo que precisa, acessação, bolsa, tudo mais. O assessor não vai perder cliente para concorrência por causa de produto. Não vai perder. E no caso, quando perde, aí eu pego no pé do assessor. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é 100% das outras instituições vão falar do assunto. Caixa, normalmente, por ser a Caixa Econômica, ela tem laços de LCI Quase que infinito. maiores que as outras instituições, pelo modo como é feito o negócio no Brasil. Então, óbvio que ela vai ter taxas maiores. Ela vai ter taxa, por exemplo, de 98. Mas não tem relacionamento. 99. Aí, se um assessor meu fala que perdeu o cliente para a Caixa por causa de taxa, eu falo, você não é assessor. Você não criou relacionamento a ponto de perder por 2% de taxa. Por 2% você perdeu? 2% relativo ainda, né? Proporção relativo. Vai dar R$13, R$14, dependendo do tamanho da boleta. E você perdeu por causa disso? Quer dizer, ele vai estar lá com um assessoramento totalmente distante, totalmente impessoal, totalmente com um app anos atrás do nosso, sem tecnologia, e você perdeu para isso? Não tem sentido. Então a gente consegue avaliar até a qualidade do próprio assessor de acordo com a evasão que ele está tomando ou não. Porque produto virou commodity, a gente tem todos os produtos. Exato. E o diferencial que você falou, né? O relacionamento. Porque você vai ganhei 2% a mais, mas eu não consigo falar com ninguém. Ou cai no que você narrou lá no início, que foi o que forçou assim o banco a pensar a assessoria de investimento. Ligar para uma pessoa, passar por todo aquele processo de disca tal, para falar com não sei o quem. E hoje, a gente sabe que na assessoria de investimentos o WhatsApp é uma ferramenta dispensável. Quando ele vai estar lá no AAA, ele pega o WhatsApp, manda um WhatsApp para o assessor dele e fala o que ele quiser, resolve o que ele quiser e acaba resolvendo até questões que não são de investimentos, que a gente sabe que isso acaba acontecendo, né? Muitas vezes o cliente, quando ele começa a ter a figura do assessor ali como o Santander, representando o Santander, ele passa a acionar o assessor para tudo. Que acho que é tanto a questão que você está falando do relacionamento, que ele vê como referência. Tô com problema no cartão de crédito. Mas isso não é problema do assessor, entre aspas, porque o assessor representa a instituição. Mas aí o cliente vê, por exemplo, o Breno. O Breno é quem me atende no Santander. Qualquer problema que ele tem, ele vai falar com o Breno. É o Breno quem tem que resolver. E é isso que ele busca hoje, não é verdade? E esse é um ponto legal, porque em relação ao papel do assessor. E aqui, se o assessor não está conhecendo a oferta de valor do banco, dos cartões, por exemplo, o que aquele cartão, o Advantage dá? O que o Nick dá, o Unlimited dá? É ele que está deixando de captar por causa disso. Porque às vezes, quando você vai ver o cartão do cliente, está com um cartão horrível, que não dá ponto, que não dá sala VIP. E aí o cliente vê, às vezes, ele colocando a carteira em cima da mesa, ele consegue ver, bater qual é o cartão, e ele não conhece os produtos de cartão do banco para oferecer um serviço melhor para o cliente. Então, esse assessor não está sendo assessor. Ou ele está deixando de captar, e ele mesmo está deixando de colocar dinheiro no bolso. Então, o ponto é o seguinte: o assessor tem que ser completo. E engana-se, assim, vou até falando de novo para pessoas que têm interesse em vir em ser assessor como profissão. Assessoria é um modo de vida, um estilo de vida, não é uma profissão. Não é uma profissão que eu vou chegar às 9 da manhã, sair 5 da tarde e fazer outra coisa. Não, assessoria é um estilo de vida. Se eu quero ser assessor, se eu tiver oportunidade no meu network de captar 9 da noite, 10 da noite, eu vou. Então, assim, Breno, que é o perfil de profissional que está buscando. Eu já falei da parte técnica e comercial, mas eu também quero o cara que chega cedo e que sai tarde. Eu quero que, se eu tô saindo do trabalho 8 da noite, o cara que eu tô gostando é o que tá sendo 8h30. É isso que eu tô buscando. Então, um pouquinho de completo ali.
Ah, não, excelente. Então, pessoal, até também buscando aqui um overview do que tudo foi falado, né? Acho que isso daqui enquadra muito bem com a nossa metodologia, que quase que é um overlap, né? O especialista tem que ter uma interseção em algumas frentes, né? Que seja na parte técnica, uma habilidade comercial, uma habilidade de relacionamento e, acima de tudo, acho que todas as assessorias hoje estão indo no caminho da proximidade. E a gente vê isso acontecendo principalmente nas empresas de tecnologia, buscando melhoria de experiência do usuário, que seja esse usuário investidor ali na ponta final. Então a gente poderia encaixar o especialista tentando se compor como um overlap ali em diversas habilidades. E além disso, né, se a gente for pegar aqui, o especialista não é uma carreira, né? Como você falou, é um estilo de vida, né? Então a pessoa tem que vivenciar isso 24 horas, disciplina, foco, execução. Então, acho que esse seria um overview de tudo aí, que é, de fato, ser um especialista. Até a gente colocou o nosso nome aí de Advisor Alpha, né? Que é de realmente gerar um excedente de retorno, principalmente sendo especialista. Então, você tem que gostar do que faz. Eu, particularmente, também vivo isso 24 horas por dia. Já acordo ali querendo saber o que está acontecendo no mercado do Japão, da Europa, da Ásia, do mercado americano. Então, pessoal, acho que quem está vendo aqui o nosso bate-papo, ser especialista de investimento é muito mais do que uma carreira, é um estilo de vida, disciplina, execução. E a gente chegando aí até para os minutos finais, né, fazendo um agradecimento aí à ETX Fin Academy. A gente está aí com diversas produções de conteúdo, né, lançamentos aí de conteúdos toda segunda e quinta. E a gente vai para um bate-bola final aqui, que vai ser algumas perguntas diretas, até para você passar alguns insights aqui para os nossos futuros especialistas e também quem já é especialista, que eu acho que aqui já deu para ter uma base muito boa para você realmente ser um alfa, né, acima da média. No bate-bola, eu quero. Você traçou muito bem o perfil, deixou tudo muito claro. Eu acredito que a quem tinha dúvidas sobre o AAA, ao ver o podcast, está sanado essas dúvidas. Só nesse bate-bola, assim, me fala, por gentileza, Breno, qual a maior dificuldade que você vê no candidato hoje? Você quer um candidato técnico, você quer um candidato comercial e um que tenha como estilo de vida, como todos nós temos no mercado financeiro, trabalhar aquilo ali no nosso estilo de vida. Qual gap você vê que você fala assim, cara, de cada 10 candidatos, 5, 7, chega com esse gap aqui para mim, e até para ficar como dica mesmo. O maior gap que você vê hoje, dentre tudo que nós falamos, no candidato. Esse gap ele chega a ser até bem maior, porque o que eu vejo muitas vezes é pessoas achando que estão preparadas para aquela função, mas que o próprio histórico dessa pessoa não condiz que ela está preparada. Ou ela não se preparou, ou ela não teve o conhecimento técnico necessário. Então, assim, hoje funciona muito melhor para mim em relação à parte de contratação, indicações que nem eu faço com o cliente. A assessor indica assessor. Porque quando normalmente você abre no LinkedIn, a quantidade de pessoas despreparadas é muito grande. Então, o gap é preparação. Se prepare. Se prepare para o que você quer. Eu quero ser mecânico. Vai deixar para aprender na faculdade? Não, já vou começar a estudar, já vou ver no YouTube o que eu faço, como é que faço isso daqui, isso daqui. Ah, não, eu quero ser um chefe de cozinha. Vou aprender na faculdade? Não, antes, eu estou vendo vídeo no YouTube, eu preciso no Google, já cozinho, eu já entro sabendo. Qualquer profissão, você se prepara para começar naquela profissão. Já sabendo, você não chega cru. Então, eu reforço, se prepare bastante para isso. A minha frase eu vou repetir para sempre. Quem não é uma referência técnica, não é uma referência. Para o bate-bola. Primeira pergunta. Excelente. Vamos lá. Então, eu quero fazer uma pergunta sobre livros aqui, ó. Vamos lá. Um livro que você recomenda para quem quer ser especialista de investimento, que pode agregar, e um livro também que pode ter sido muito falado no mercado, mas que você não recomenda, que seria uma recomendação para não perder tempo com esse livro. Tem alguma? Essa de não recomendo é engraçado. Bom, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é o livro. É o livro para quem quer ser assessor. Ele ensina você a lidar com pessoas, principalmente para uma geração que não sabe lidar com pessoas, sabe lidar com rede social. Então, leia esse livro com a mentalidade. Eu como assessor, nesse capítulo, e nesse próximo capítulo, e nesse próximo capítulo. Ele é espetacular.
Agora, vou ser sincero, eu não tenho nenhum livro que eu não recomende. Eu não cheguei nunca a ler um livro e falar, não tirei nada de Esse aqui foi proveito. muito ruim, né? Não, eu não cheguei nesse ponto aqui, não. Acho que Ô, na época de escola, quando eu lia, tinha que ler alguns livros de escola de literatura brasileira, esses talvez seja isso. uma referência técnica, você que acabou de deixar a sua frase cunhada sobre técnica, uma referência técnica para você. Pode ser geral, tá? Mercado. Tá, eu gosto, assim, vou tentar dar uma referência técnica aqui que seja prática. Que Tá. seja prática para os assessores ali em relação não mais voltado. Eu gosto muito do Fernando Urich. Eu acho ele uma pessoa que explica pontos difíceis de maneira didática. E esse ponto é interessante porque, assim, não é a questão de que eu estou aprendendo naquilo. Às vezes, o que está sendo falado, você já sabe tudo. Não é isso. É como é que eu faço isso de maneira didática? Como é que eu passo determinado assunto de maneira didática? Ele é um ponto interessante. Ele é uma referência técnica e didático. Os vídeos dele são bons comerciais ali, boas referências. Excelente. Certificação, qual que seria a recomendação para quem está começando como especialista? CPA 20 ou CEA direto? CEA direto, gente. É assim, o CPA 20 e o CEA tem uma diferença. 8 questões de matemática. Não tem motivo de você não estudar para o CEA direto. Não precisa fazer escadinha. CPA 10, CPA 20, CEA. Vai para o CEA. Se o CEA direto, você já vai para. A única diferença é mais 8 questões de matemática. Acho que o CEA, o direto é o melhor. Um hobby bom pro assessor aí que ele pode estar divertindo e captando cliente. Esse aqui joga tênis. Tênis é excepcional hobby. Enfim, eu nem consegui ainda desde que eu voltei para Brasília, mas desde eu vim para BH, mas grupos de kart eu também acho interessante, né? Eu acho legal, pessoas que gostam do automobilismo. É um nicho interessante e que gera prospecção. À medida que você vai crescendo ali nesse nicho de pessoas conhecidas, você vai evoluindo na categoria que você está conhecendo. Tinha um assessor lá em Brasília, amigo meu, que começou a prospectar só piloto de Stock Car. Então, assim, Excelente estratégia. é interessante ali. Vamos lá, 3 habilidades que você vê em um assessor alfa, né? Que seria aquele assessor ali fora da curva. Nada distante do que a gente conversou. É uma habilidade, é um comercial nato que consiga falar rapidamente ali do que se relacionar com pessoas rapidamente, criar vínculos rapidamente, um conhecimento técnico fora da curva. Então, abordando o comercial e o técnico e produtividade. Se você alinha essas 3 características, eu sou produtivo, eu otimizo o meu tempo, eu sei fazer mais rápido e melhor, a cada dia eu faço mais rápido e melhor. Lidando muito bem com pessoas e com conhecimento técnico, você já é um profissional completo. Excelente, excelente. Vamos chegando ao final aqui desse excelente bate-papo. Acredito que isso gerou muito valor aí Muito para bom, quem muito está bom. no mercado e também quem quer entrar nesse mercado. A gente tem muitas oportunidades para 2024, só que além da certificação financeira, a gente tem várias outras habilidades que nós discorremos aqui ao longo dessa noite. Então, eu gostaria de agradecer aqui ao Breno por ter aceitado o nosso convite, né? Totalmente, diga-se de passagem. Excelente. E vamos aí aos recados finais, Breno, que você poderia deixar aí para os futuros especialistas, né? O que você iria recomendar se fosse o Breno de 10 anos atrás ali, que se você pudesse, já sabia que queria entrar no mercado financeiro, mas qual dica valiosa que você gostaria de deixar aí para quem realmente está querendo começar? Como se fosse olhando você aí 10 anos atrás. Não vai ser fácil. Não, tudo que você for fazer não vai ser fácil. O que você precisa é trabalhar. Sentar, trabalhar, foco, concentração, disciplina, foco, concentração, disciplina. Você fazer isso e várias e várias e várias vezes é o que vai dar resultado. Então, assim, o que você precisa é ter paciência e produtividade. Se você unir as duas coisas, a pessoa que é paciente, ela tende a ir ao infinito. Se você fez uma coisa e deu errado, não desistir. Porque o que eu espero de alguém que faça uma coisa pela primeira vez é que dê errado. Então, assim, continue fazendo, fazendo, fazendo sem desistir. Essa persistência que vai construir o profissional que você vai ser no futuro. Você vai criar casca. Você fez uma reunião, deu errado. Fez outra reunião, deu errado. Reunião, deu tudo errado, não. Olha o quanto que você aprendeu. Olha quanta casca que você criou. Não desista, você já está num nível muito superior ao que foi antes. Só continuar.
Excelente. Então, pessoal, vamos encerrar aqui mais um podcast. Gostaria de agradecer também a participação aí do Eu que co-host agradeço. Sidney. As últimas palavras, por gentileza, Sidney. Bom, pessoal, fica ligado aí no podcast Advisor Alpha. Também agradecer o Breno, como eu falei, aceitou o convite prontamente para estar aqui. E acredito que foi muito esclarecedor a participação do Breno. Mais um episódio de altíssimo valor. E a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.